Boa noite, queridos. Bom, e a gente gastou esse tempinho aqui agora, de propósito, né? É só nesse primeiro encontro que a gente tem essa apresentação, para a gente se conhecer um pouquinho, né? Nossa expectativa também é muito alta para esse tempo aqui juntos. Alguns falaram, né? Eu já tenho experiência, mas eu sei que sempre tem algo novo. Então, verdade, sempre tem algo novo que você não sabe, que você precisa aprender. Em qualquer área da vida é assim, né, gente? Você ouve alguém, você diz: eu não sabia disso, é novo isso para mim. Então, que bom que você está aqui. Eu quero te motivar a estar os 4 encontros, a não faltar nenhum dos 4 encontros, porque eles são complementares e eles vão aprofundando. Hoje nós estamos no primeiro degrauzinho, então hoje um nível de introdução, na quinta-feira que vem um nível médio, na outra quinta-feira um nível mais avançado, e na última quinta-feira um nível sênior, um nível máximo de conhecimento. Obviamente não dá para 4 encontros você aprender tudo sobre batalha espiritual, mas eu te garanto que você vai sair daqui com mais conhecimento que você entrou. Né? Amém? Então eu quero também dizer para você que se eu tivesse tido essa oportunidade, principalmente vocês que são novos, estão começando a caminhada agora, se eu tivesse tido essa oportunidade aqui que vocês estão tendo, certamente eu teria realizado mais, teria feito mais com essa ferramenta chamada batalha espiritual. Amém? Então, antes de mais nada, eu quero dizer para você que nós precisamos discernir alguns conceitos antes de nós entrarmos na batalha espiritual propriamente dita. Você precisa aprender algumas coisas muito básicas antes. Então, a batalha espiritual, como o próprio nome diz, né? É uma batalha, e ela não é no campo natural, ela é no campo do espírito. Ela acontece no mundo espiritual. Então, para você entender isso, a primeira coisa que você precisa saber é: existe uma realidade espiritual. Você já entende isso, amém? Não existe apenas essa realidade natural que você vive. É como se o mundo, quem já viu uma cebola, quando você parte a cebola assim no meio, e chora inclusive, né? Quando você parte a cebola, você percebe que a cebola tem um núcleo e ela tem uma série de camadas. Você já percebeu isso? Você pensa numa cebola cortada assim, você está vendo ela cortada, ela tem uma série de camadas. Então, da mesma maneira é o mundo espiritual, é como se fosse uma camada, é uma realidade de uma camada que está sobreposta à nossa realidade, e essas camadas elas interagem. Então o mundo natural e o mundo espiritual, eles interagem. O mundo espiritual interfere no mundo natural, e o mundo natural também interfere no mundo espiritual. Por exemplo, quando você ora, você está fazendo algo natural, mas a sua oração tem uma interferência espiritual. Quando um demônio age, ele está na dimensão do espírito, mas a sua ação interfere no mundo natural. Então, por quê? Porque essas realidades, elas são realidades sobrepostas. Então isso é muito importante você entender, né? Quando alguém diz assim: olha, nesse ambiente aqui tem anjos e demônios, é uma verdade? É uma verdade. Não tem só gente aqui, tem demônios aqui agora, tem anjos aqui agora, que os seus olhos naturais não podem ver. Mas existe uma realidade espiritual sobreposta a essa realidade natural. Estou me fazendo entendido, sim ou não? Eu vou disparar um pouquinho aqui com bastante cautela,
No final, nós teremos um tempo aqui para a gente tirando dúvidas, amém? Só para a gente não ter que interromper toda hora. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso: existe um mundo espiritual, o mundo espiritual é real, ele interage com o mundo natural, o natural interfere no mundo espiritual, existem umas realidades sobrepostas, né? A gente fala de mundo, quando a gente fala de mundo espiritual, não é que existe lá longe um mundo espiritual, não, talvez a palavra correta não fosse nem mundo espiritual, fosse realidade espiritual. O mundo espiritual é uma realidade espiritual que está sobreposta à nossa. Por isso existe uma interação do mundo espiritual no mundo natural. Basicamente, nós somos seres humanos, nós somos corpo, alma e espírito. Então, na dimensão espiritual, existe o espírito do homem, que é o meu espírito, o seu espírito. Você tem um espírito. O que vai acontecer com esse espírito quando eu morrer mesmo? Esse espírito volta para Deus, porque ele veio de Deus, ele é o sopro de Deus. A palavra no grego, pneuma, vem de sopro. Por isso que existe a palavra pneu. Por isso existe a palavra pneumático, né? O estudo do Espírito Santo é pneumatologia. E o médico que estuda os pulmões é pneumologista. Já pensaram nisso? Porque pneuma é ar. Então Deus soprou nas narinas do primeiro homem lá no Éden o sopro, o espírito. Então quando nós morremos, esse espírito volta para Deus. Então existe o espírito do homem, mas também existe o espírito dos anjos. Os anjos também são seres espirituais criados por Deus. São seres espirituais criados por Deus, são anjos. E nós vamos, acho que é o terceiro encontro nosso aqui, nós vamos falar de angiologia. Nós vamos falar sobre os anjos, que é um espírito criado por Deus para interagir com o mundo. Tem outras funções. O conceito bíblico do anjo são seres espirituais, ministros da parte de Deus, que foram criados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. São mensageiros, a palavra anjo vem de mensageiro. Então, anjos são espíritos também. Existe também uma parcela de anjos que nós chamamos de anjos caídos ou demônios, que é uma parcela dos anjos de Deus que Deus criou, que se rebelou contra Deus e foram expulsos da presença de Deus. Por isso nós chamamos eles de anjos caídos. Qual é a diferença do anjo de Deus e do anjo caído? Os anjos de Deus, a Bíblia chama de anjos eleitos. São anjos de Deus, anjos eleitos. É um espírito. E existem os anjos caídos, que são os demônios, submetido a uma chefia, que é Satanás, que é Lúcifer, aquele que se rebelou contra Deus, né? E arrastou uma terça parte dos anjos eleitos para longe de Deus pela rebelião. Então existe o espírito dos demônios. Então existe o espírito dos homens, os espíritos dos anjos e o espírito dos demônios. São espíritos diferentes. O espírito dos anjos eleitos não tem nada a ver com o espírito do homem. Por isso que anjo não é quem morreu. Entende? Alguém diz assim: fulano morreu, virou anjo. Não, morreu, o seu corpo foi para a sepultura, sua alma será julgada diante de Deus, seu espírito voltou para Deus. E o que vai ser apresentado diante de Deus é a sua alma. O espírito, que é o fôlego, voltou para Deus. A alma será julgada diante de Deus. E a carne voltou para o pó, porque do pó veio. Então não tem nada a ver o espírito dos homens com o espírito de anjos. E também não tem nada a ver o espírito dos homens com o espírito de demônios. Manifestações espirituais do mal não são espíritos humanos desencarnados, segundo a Bíblia. São espíritos malignos, anjos caídos, que podem, inclusive a Bíblia diz, que podem se manifestar como anjos de luz. Eles têm o poder de se transfigurar e se apresentar como um anjo de luz, não sendo um anjo caído. Isso é um pouquinho para você entender sobre o mundo espiritual. E também existe o Espírito de Deus.
que se chama Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade, que também age e interage com tudo que há da criação de Deus. A Bíblia diz lá em Gênesis 1 que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. O Espírito de Deus já pairava sobre as águas, sobre a face do abismo, chama em Gênesis, sobre a face do abismo, antes mesmo da criação do homem. Então, vocês estão comigo até agora, sim ou não? Espírito do homem, espírito dos anjos, espíritos de anjos caídos, que são os demônios, e Espírito de Deus. Esses são as 4 entidades espirituais que existem. Ah não, bispo, mas tem uma entidade aqui que tem um nome. Irmão, ou é espírito de homem, ou é espírito de Deus, ou é espírito de anjo, ou é espírito de demônios. Ou são anjos, ou são demônios, ou é o Espírito Santo, ou é o espírito de homens. E o espírito de homem, eu já te adianto, ele não tem relação mais com a terra. Uma vez que a pessoa morre, o espírito daquela pessoa não está mais na terra, já foi recolhido por Deus. Então qualquer manifestação na terra espiritual só pode acontecer pelo Espírito de Deus, pelo espírito de anjos, ou por anjos, ou por demônios. As manifestações espirituais na terra. Existem informações sobre batalha espiritual que não são claras na Bíblia, e aí a gente tem conceitos pelo que nós entendemos do contexto da palavra de Deus. Então nós entendemos pela palavra que é assim, 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 assado, mas existem assuntos nessa área que não são claros, que a Bíblia não é tão clara assim como nós gostaríamos. Amém, gente? Hoje eu quero falar um pouco mais, e pegando a nossa apostila aqui na primeira aula, eu quero falar para você da condição que você precisa ter para ser um agente de Deus na terra. O objetivo desse workshop aqui, querido, é te dar informações, é enriquecer o seu conhecimento, mas quem sabe também gerar em você a capacidade de se tornar um libertador, de se tornar um agente de Deus na terra para trabalhar com libertação. Amém, gente? Deus pode usar você. Eu quero te adiantar que a capacidade de trabalhar com libertação não é um dom exclusivo para alguns. Tem gente que diz assim, eu não tenho dom para essa área. Não, mas a Bíblia não diz que tem que ter dom. A Bíblia fala que tem dom de língua, dom de curar, dom de revelação, dom de profecia, mas não existe dom de libertação, não. Não existe. A libertação é uma capacitação que qualquer pessoa lavada pelo sangue do Cordeiro, que se arrependeu da sua velha vida, que está escrevendo uma nova história, que se santifica em Deus, que caminha com o Senhor, que anda na palavra. Qualquer convertido em Cristo Jesus pode aprender e se capacitar nessa área para ser um instrumento de Deus nessa terra. Não quer dizer que você vai trabalhar diretamente no ministério de libertação da igreja. Pode ser, e vai ser bênção, mas na sua vida particular, no seu dia a dia como cristão, é importantíssimo. Essa ferramenta aqui devia ser de conhecimento de todo cristão. Todo cristão tinha que conhecer isso, porque em algum momento Deus pode querer usar você, e se você tiver essa capacitação, você vai poder usar essa ferramenta de maneira eficaz. A primeira célula que eu ministrei na minha vida, uma pessoa se manifestou com demônio, e foi na oração final, na hora de terminar. Eu fiz a célula, tudo maravilhoso, preguei, conversão, tá maravilhoso, amém, né, gente? Vamos para o lanche? Vamos para o lanche. Pega na mão do seu irmão, vamos orar. Quando eu fui orar, a mulher manifestou com um espírito maligno. Imagina. Então, se eu não tivesse alguma relação com esse assunto, não tivesse algum conhecimento desse assunto, eu teria dificuldade.
de entender como eu iria agir. Vocês estão entendendo? Amém ou não, gente? É um negócio, né? Uma pessoa bem maior do que você, mais pesada que você, com mais força que você, e ainda com uma força sobre-humana, né? Aí, meu Deus do céu, isso pode acontecer com você. Já imaginou se uma pessoa manifestar com um demônio no ônibus do seu lado? E você, cristão, dizer: Deus me livre. Não, né? Sai para lá. Ou então bater na pessoa, né? Tem gente que fica desesperado e começa a bater na pessoa, né? E você vai ver, querido, que a batalha espiritual, ela não está só no âmbito da libertação direta, da possessão demoníaca. A batalha espiritual é algo muito mais amplo do que isso. Nós enfrentamos batalhas espirituais todos os dias. Forças malignas, espirituais malignas, se levantam contra todos nós todo dia. E se você não tem compreensão da batalha espiritual, você trata tudo como natural, você vai sofrer bastante. Você vai ter dor de cabeça, você vai ter problemas. Por quê? Porque você não está interpretando o que está te acontecendo com a ótica espiritual. E se você querer interpretar coisas, acontecimentos, situações com o óculos natural para coisas espirituais, você vai passar um perrengue. Você vai passar um perrengue porque você não entendeu que você está lidando com o mundo espiritual, com a realidade espiritual, com uma interferência do mundo espiritual. Irmãos, quanta gente sofre porque estão em batalhas espirituais e estão interpretando essas batalhas como se fosse algo normal, como se fosse algo carnal, como se fosse algo natural, interpretando a realidade do mundo espiritual como se fosse algo natural. Aí apanha de todos os lados. Aí apanha sem saber porquê, né? Apanha no sentido assim, sofre, passa por situações difíceis, ruins, porque não entendeu que ele está no meio de uma batalha espiritual. Você está comigo aqui? Não dorme não, hein? Então, é importante que nós nos preparemos para essa batalha, nos preparemos para ser um agente de Deus. Aqui na apostila, a apostila chama de libertador, né? Olha que texto forte de Isaías, que diz assim, Isaías 61:1: porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios e na sua glória vos glorieis. Isaías 61, de 1 a 6. Jesus foi ungido, o maior exemplo, o maior libertador que essa terra já viu e que o universo já presenciou, é o próprio Senhor Jesus. Amém, gente? É o próprio Senhor Jesus. Ele é o libertador da humanidade, Ele é o nosso libertador. Mas no seu ministério, na sua caminhada na terra, os seus 3 anos e meio de ministério, que foi o tempo do ministério de Jesus, você viu Jesus libertando pessoas. É só você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que você vai ver Jesus libertando pessoas. Você vai ver Jesus expulsando demônios. Você vai ver Jesus vivendo verdadeiras realidades de batalha espiritual. Jesus liberta demônios de diversas pessoas. Demônios que falam nome para Jesus, demônios que se identificam como legião, como é o caso da libertação que Jesus fez ao gadareno. Qual é o teu nome? O meu nome é Legião. O que é legião? É um grupo de 6.000, que essa expressão era usada para um pelotão de 6.000 soldados romanos. É legião. Legião são 6.000. O demônio falou, meu nome é Legião. Quantos demônios eram? Pelo menos 6.000. Pelo menos 6.000. Demônios que escravizavam pessoas em doenças, demônios que escravizavam pessoas com doenças psiquiátricas, demônios que escravizavam pessoas com doenças naturais, doenças motoras, demônios que escravizavam pessoas na prostituição, não é? Em outras áreas. E Jesus tirou os demônios, Jesus libertou essas pessoas. Depois você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, onde começa a igreja de Jesus, e você vê os apóstolos sendo usados por Deus para libertar pessoas.
que são libertas da opressão do mal, para libertar pessoas da ação do diabo diretamente. Quando Jesus morreu na cruz, Ele conquistou a nossa liberdade. O derramamento do sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, Ele conquista a nossa liberdade, mas é necessário que nós nos apropriemos dessa verdade. E há níveis de possessão demoníacas que aquele espírito maligno que age na vida daquela pessoa, na casa daquela pessoa, né, na família daquela pessoa, esses demônios eles só saem no confronto direto. Quando eles recebem uma ordem na autoridade do nome de Jesus, eles saem porque eles receberam um comando validado pelo nome de Jesus. Então, o que liberta uma pessoa no confronto da batalha espiritual direta é o nome de Jesus. O que o libertador usa é o nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Tanto que, se você me perguntar assim, bispo, Deus pode usar alguém para libertar outra pessoa e esse libertador está em pecado? Pode. Pode. Ser usado por Deus não é sinônimo de aprovação. Uma pessoa pode ser extremamente usada por Deus e estar reprovada diante de Deus. Mas como assim? Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que quer. E Deus pode usar uma pessoa que não está plenamente na presença de Deus para libertar outras pessoas. Então, quando você vê alguém muito usado por Deus, isso não significa que ele está aprovado. Não significa. Ele pode ser usado, por quê? Porque o poder que ele usa é o poder do nome de Jesus. As entidades malignas que atuam naquela pessoa saem por causa do nome de Jesus. Agora, aí que está, né? Deus pode usar uma pessoa, ou essa pessoa pode usar o nome de Jesus para libertar. Ele pode. E os demônios que estão ali saem. Mas como é que você acha que esses demônios que saíram pelo nome de Jesus estão olhando para aquele libertador que mandou ele embora? Como é que você acha? O que você acha? Você acha que esses demônios estão felizes ou não? Você acha que esses demônios estão satisfeitos? Você acha que esses demônios que saíram vão agradecer e falar obrigado por ter me saído? Eles estão indignados. E a primeira coisa que eles vão fazer é retalhar o libertador. Ele vai retalhar o libertador. Só que quando ele vai voltar para a retaliação do libertador, a vida desse libertador, vou chamar de libertador, a vida dele tem brechas, a vida dele tem pecados, a vida dele tem lacunas, a vida dele tem espaço, a vida dele tem o que nós chamamos de legalidade, autorização espiritual. O que esses demônios vão fazer na vida do libertador? Vão destruir a vida desse libertador. Não destruir. Então, Deus pode usar você, Deus pode usar qualquer pessoa, mas é importante que eu e você tenha consciência da necessidade de ter uma vida sem brechas, uma vida sem espaço, para que não haja retaliação. Senão você vai entrar na batalha, vai entrar na brecha, vai entrar na guerra, vai entrar na causa de outra pessoa e vai caçar uma confusão para a tua vida, porque na tua vida tem legalidade. Eu não estou falando, irmão, de uma vida perfeita. Presta atenção. Ai, bicho, é porque eu ainda... Não, calma. Você não é perfeito, eu também não sou, irmão. Nenhum ser humano é perfeito. Mas nós fomos lavados pelo sangue de Jesus e nós procuramos ter uma vida alinhada com a palavra de Deus. E se pecamos, confessamos, nos arrependemos, clamamos pelo sangue de Jesus para voltarmos a estar habilitados a ser um agente de Deus para a libertação. Amém, queridos? Eu não estou falando isso para te dar medo. Eu estou falando isso só para você entender a responsabilidade que nós temos e para você ter temor. Temor do mundo espiritual. Para você entender que você está entrando num campo minado.
Você está entrando num campo onde o inimigo não perdoa, onde o inimigo age, onde o inimigo retalha, onde o inimigo trabalha, onde o inimigo atinge, onde o inimigo é rancoroso, não perdoa, guarda ressentimento, tem memória, o diabo tem memórias. Então não pode brincar com isso, não pode brincar com isso. Então aqui na apostila diz o seguinte, que um libertador, ele precisa, o chamado para um libertador é para que ele possa pregar as boas novas, curar os quebrantados de coração, libertar os cativos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Foi o que Jesus fez, o dia da vingança do Senhor, consolar os que choram, por coroa ao invés de cinzas, por óleo de alegria ao invés de pranto, né? E aqui vem falando de várias coisas, restaurar áreas assoladas, né? Transformar-nos, Deus quer nos transformar sacerdotes e ministros de Deus. Então nós precisamos cumprir requisitos, características de Jesus na nossa vida. Nós precisamos carregar as marcas de Cristo em nós, para que nós possamos ser obreiros capazes de exercer o nosso ministério de libertação. Amém, gente? Amém? Então, eu quero falar aqui um pouquinho da qualificação, depois você pode ler tudo, né? Então você precisa ser alguém nascido de novo, você precisa ser alguém que tem uma nova natureza, você não pode ser uma pessoa, um aventureiro, você tem que carregar uma nova natureza em você, para você ser um libertador. Você tem que ser humilde, você tem que ter humildade, né? Você precisa ter humildade para fazer a obra de Deus, você precisa ter uma cobertura espiritual, alguém que ora por você, alguém que tem conhecimento que você está agindo no mundo espiritual. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser maduro, você precisa ser emocionalmente estável. Isso aqui é forte, hein? Emocionalmente estável, porque pessoas com emoções sem estabilidade acabam abrindo brechas para ações malignas. Pessoas instáveis emocionalmente acabam abrindo espaço para a ação de Satanás. Você precisa estudar, meditar a palavra de Deus, adorar a Deus, jejuar, né? Ter as brechas fechadas, saber quem é Cristo, ter compromisso com Jesus, né? Ser consistente, ter uma família em ordem. No caso, a sua família não de origem, a sua família a partir de você. Você não controla teus irmãos, não controla teus pais, você controla teus filhos, você controla o ambiente da tua casa, né? Sua família a partir de você. Ter uma família em ordem e sentir o chamado de Deus, sentir o que nós falamos de vocação, né? Para ser um instrumento de Deus. Então, mais uma vez, querido, você não precisa ser perfeito, mas você não pode ser um agente de libertação com a vida desordenada, com a vida bagunçada. Você não pode estar servindo a dois senhores, você não pode estar com um pé na igreja e um pé no mundo, você não pode estar na igreja e estar num lugar que não tem nada a ver com Deus. Você não pode viver uma vida dupla, você não pode viver uma vida desorganizada, você não pode viver uma vida desordenada. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem que ter uma vida, porque quem vai olhar isso não é teu pastor, teu líder. Quem está de olho em você é o mundo espiritual, é o diabo. Ah, mas eu tenho uma vida assim, mas meu pastor nem sabe. Irmão, você devia estar menos preocupado com o seu pastor e mais preocupado com as retaliações do mundo espiritual. É importante que o teu líder espiritual tenha conhecimento da sua vida, te ajude nas suas batalhas individuais, interceda por você, mas entenda que o mundo espiritual é real, que você está lá na sua casa sozinho, mas tem demônios te vendo lá, e anjos também. Qualquer lugar que você estiver, você está sendo vigiado pelo mundo espiritual. Então não dá para brincar em ter uma vida paralela, em ter uma vida dupla, em ter uma vida diferente, uma vida aqui, uma vida lá. Não, querido, você é um só. Você é um só. Você é um. Não tem como ser dois.
Você pode exercer papéis diferentes, você é pai, você é mãe, você é filho, você é líder, você é discípulo, você é funcionário, você é patrão, amém, tudo isso é normal. Você exerce papéis na sua vida, mas você precisa ser uma pessoa só. E essa pessoa tem que ser uma pessoa digna, uma pessoa íntegra, uma pessoa com as brechas tampadas, uma pessoa que reflete a glória de Deus, uma pessoa que testemunha Jesus na terra. E aí, meu irmão, à medida que Deus te usar para fazer libertação, os demônios que atuam nos territórios que você vai mandar embora esses demônios, eles não têm poder contra você, porque você está blindado. Amém? Você está blindado. Por que você está blindado? Porque você não tem legalidade na tua vida, não tem autorização, não tem brecha, não tem por onde o diabo te acusar, não tem por onde o diabo entrar, porque você está lavado. Mais uma vez, não quer dizer que você é perfeito, eu não estou dizendo que você é perfeito, você não é. Eu não estou dizendo que você não falhe, você falha. Não quer dizer que você, quando nasce de Deus, a partir de agora você é um querubim. Não, você é um homem, um ser humano, uma mulher e um homem que pode falhar, que pode tropeçar. Não pode, não deveria, mas pode acontecer. E aí você confessa, se arrepende, ora, pede ao Senhor que venha com o sangue dele sobre a tua vida, te lavando, e volta para a missão. Amém, gente? Vocês estão aí? O livro de Tiago fala um pouquinho também da nossa condição como libertador. Ele diz que nós temos que nos submeter a Deus. Submeter a Deus. Submetei-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, são duas coisas diferentes. Submete a Deus. O que é submeter a Deus? É colocar a sua vida no padrão de Deus, é colocar a sua vida no governo de Deus, é andar conforme a vontade de Deus, é decidir, viver, agir, falar, pensar segundo a vontade de Deus. Isso é submeter a Deus. E depois que você submete a Deus, aí sim você resiste o diabo. Por isso que eu disse, você tem que ter uma vida blindada. O que é uma vida blindada? É uma vida submissa à vontade de Deus, ao governo de Deus. Tem gente que quer resistir ao diabo sem antes submeter a vida a Deus. Já era para você, meu irmão. Já era. Eu vou resistir ao diabo. Submeteu primeiro a Deus? Sua vida está debaixo da mão do Senhor, você está sendo governado por Deus, a palavra de Deus é o seu guia, o Espírito Santo é quem enche você, quem fala com você, quem guia você. Ou você está querendo resistir, você está achando que você vai resistir o diabo na tua força, ou você está achando que você vai resistir o diabo pelo tempo de igreja que você tem. Irmão, o diabo não respeita tempo de igreja, o diabo não respeita carteirinha, o diabo não respeita títulos, o diabo não respeita conhecimento bíblico, o diabo só respeita pessoas que estão submetidas a Deus. Eu tenho tempo de igreja, sou bispo. O diabo olha para minha carteirinha de bispo e ri, meu irmão, porque no mundo espiritual a validade está no quanto eu me submeto a Deus. A minha autoridade no mundo espiritual está no quanto eu me submeto a Deus, que deveria ser proporcional à minha carteirinha, certo? Mas não necessariamente é uma verdade. Não necessariamente é uma verdade. O meu tempo de igreja deveria ter feito com que eu hoje fosse mais submisso a Deus, mas não necessariamente é uma verdade. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, primeiro eu me submeto a Deus, e aqui tem um monte de texto para você complementar seus estudos. E depois eu resisto ao diabo. Eu digo não ao pecado. Eu nego a minha carne. Eu rejeito as tentações. Por quê? Porque primeiro eu me submeti a Deus. Eu estou debaixo da autoridade de Deus. É como se fosse um guarda-chuva aberto.
Eu estou debaixo desse guarda-chuva, eu estou debaixo dessa autoridade de Deus. Eu estou submisso ao poder de Deus, à autoridade de Deus, à vontade de Deus. Então, nessa condição, eu estou blindado. Nessa condição, eu estou blindado. Então, eu me submeto a Deus, submeto a minha vida a Deus. Depois eu resisto o diabo. E a Bíblia diz que nós resistimos o diabo e ele então fugirá de vós. É interessante, irmão, que o diabo, você não tem que fugir, você tem que resistir. Diferente da carne, a Bíblia nos manda fugir da aparência do mal. Quando a tentação é carnal, você tem que fugir. Quando a mulher de Potifar julgou José na parede e queria ter relações com ele à força, ele não resistiu. O que ele fez? Ele fugiu. Porque da carne você não resiste, porque você não aguenta. Da carne você pode falar, irmão, não tenha medo não. É porque essa palavra fugir parece que é uma coisa de covarde, né? No caso da carne não é coisa de covarde não, é coisa de gente inteligente. A carne você não resiste, a carne você foge. Fala para quem está do seu lado, fala: a carne você não resiste. Fala: não resiste. Fala: não inventa, não vai conseguir. Fala: não é porque você é fraco, é porque a sua natureza é forte. Sua natureza é forte. Então, namorico, está sozinho, está ficando muito tempo sozinho, namorado, vai cair. Que isso, Beto? Eu sou cheio do Espírito Santo. Brinca não, meu irmão. Brinca não, para com isso. Você vai cair. Porque tua carne, a Bíblia manda você fugir da aparência do mal. Vai cair. Já teve problema com droga? Vai ficar se relacionando, conversando perto de gente que está usando? Vai cair. Eu sou cheio do Espírito Santo. Não, não é essa a questão, irmão. Não é essa a questão. Sua carne vai te levar embora. Por isso você tem que fugir do ambiente, fugir da situação, fugir da aparência do mal. A carne você foge. E o diabo, você foge? Não, o diabo você resiste. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não foi tentado pela carne, ele foi tentado pelo diabo. Lembra disso? Jesus fugiu do deserto? Não, ele resistiu ao diabo. E como é que ele resistiu? Com a palavra, combatendo Satanás com a própria palavra de Deus. Aí, quando ele combateu uma vez, duas vezes, três vezes, o que o diabo fez? Fugiu. Entenderam isso? Não é importante saber disso? Sim ou não, gente? Importantíssimo saber disso. O diabo você não foge, você foge da carne. O diabo você resiste, porque ele foge. Ele foge, ele vai fugir. Então, a Bíblia também fala para nós sobre o princípio da persistência, da perseverança, no resistir, né? No resistir. Lá na página 3, a Bíblia fala, aqui a apostila fala um pouquinho sobre achegarmos a Deus. O que é achegarmos a Deus? Achegarmos a Deus significa ter um tempo de oração ao qual nós desfrutamos a presença de Deus, nos deleitamos da presença de Deus. Então, uma vida de oração, uma vida com Deus, uma vida espiritual, um tempo reservado para Deus é fundamental para alguém que quer ser usado por Deus para ser um libertador, usado por Deus para a batalha espiritual. É fundamental um mergulho na glória de Deus. E você não precisa de muito, irmão, você só precisa de um quarto com a porta fechada, de um cômodo lá na tua casa, de um banheiro que seja, com a porta fechada. E como diz em Mateus 6, você vai buscar a Deus que está em secreto, e o Deus que te ouve em secreto te responderá. Então é fundamental que você tenha uma vida
de separação para Deus, um tempo com Deus, uma rotina de jejum, uma rotina de oração, disciplina com a palavra de Deus, leitura diária, nem que seja um pouquinho da palavra de Deus, mas todos os dias, assim como você escova dente, pelo menos deveria todo dia, assim como você toma banho, pelo menos deveria todos os dias, assim como você come todos os dias, você deveria de alguma maneira se alimentar da palavra, tirar tempo de oração, querido. E a batalha espiritual é uma coisa tão forte que você sabe, assim como eu, o quanto é difícil tirar tempo para Deus. A gente acha tempo para tudo, irmão. Você pega a Bíblia para ler, começa a abrir a boca de sono. É um negócio. É ou não é, gente? Você está de boa, você fala, vamos orar. Mas 9 horas ainda. É porque quando você fala, vamos orar, irmão, os anjos se posicionam do lado e os demônios do outro. Tem uma batalha ali agora. A batalha está posta. Então você sente algo no ambiente. Quem aqui, além de mim, já sentiu o ambiente espiritual pesado? Às vezes assim, você entrou num lugar, você fala, meu Deus, que lugar, parece que tem uma nuvem aqui dentro, né? Uma nuvem. As pessoas estão corcundas assim, com o olho baixo. É percepção do mundo espiritual. Irmão, ali é uma coisa. Entra num velório, entra num cemitério, entra num UTI, eu passei a noite numa UTI com a minha mãe agora recentemente. Mais de uma. Uma noite numa UTI, irmão. De noite, só aqueles equipamentos assim, pip, 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 né? Aí um grita, um chora, um geme, o outro tem, meu Deus do céu, hein? Você sente que tem algo ali? Tem algo ali que não é normal, que não é natural. Tem um médico proctologista muito famoso, Fernando alguma coisa. Ele é famoso na internet. Ele é cristão e ele fala que ele já teve experiência de ver os demônios lutando pela alma da pessoa na hora que ela está morrendo, dele ter visão espiritual. Ele viu, ele é médico, cristão, e a pessoa começou a ter uma parada cardiorrespiratória. Ele viu os demônios brigando pela alma da pessoa, lutando pela alma da pessoa, arrastando a alma da pessoa daquele ambiente. Mundo espiritual, que muitas vezes, pelo nosso nível de consagração, na medida que você entra nesse campo, irmão, eu não sei se você está entendendo, mas esse workshop aqui, ele pode te levar para entrar numa dimensão que já existe, mas que você nunca entrou, e que nessa dimensão você pode experimentar, ver e vivenciar coisas que você nunca vivenciou. Eu não estou querendo dizer que você vai ver, mas eu estou querendo dizer que você pela porta do conhecimento, porque o conhecimento abre portas, o conhecimento te dá acesso. O que você está tendo aqui hoje, que hoje só está começando, é um nível de revelação, de conhecimento das coisas espirituais. E esse nível de conhecimento das coisas espirituais vão te dar acessos que você não tem. E que você pode entrar numa atmosfera do mundo espiritual que você nunca entrou. E você pode ter visões que você nunca teve. Você pode ter sensações que você nunca teve. Você pode observar coisas que você nunca observou. Você pode perceber coisas que você nunca percebeu. Que você está pela porta do conhecimento entrando numa outra dimensão hoje, a partir de hoje. Irmãos, eu sei que há muitas pessoas que poderiam estar aqui e não conseguiram nem vir hoje, nem na primeira aula, nem no primeiro encontro, porque quando a gente fala, o assunto é batalha espiritual, irmão de Deus, a guerra começa. É a mesma coisa do revisão de vida, a gente fala, vai ter revisão de vidas, eita! Pipoca problema para todo lado, tudo aquilo que era para dar errado, e o que era para dar certo, dá errado também. Porque você está entrando numa dimensão do mundo espiritual. Então eu já estou te avisando isso, porque eu sei que os próximos 3 encontros você vai ter dificuldade de vir, viu, irmão? Eu estou te adiantando. Você vai ter dificuldade de vir. Pode ter certeza. Por quê? Porque
Você está entrando numa outra dimensão pelo conhecimento. E eu quero te convidar, te propor, te chamar a você se consagrar mais, a buscar mais, a entrar no teu quarto, a se ajoelhar, a orar a Deus, a ler a palavra, a buscar o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força, de toda a tua alma, que você vai entrar num ambiente espiritual extraordinário. E não tenha medo, não tenha medo disso. O problema é quando as pessoas são arrastadas para o mundo espiritual pelo diabo. Quando o diabo arrasta alguém para o mundo espiritual, é para causar pânico, para causar medo. Quantas pessoas nós conhecemos que chega aqui na igreja e fala: bispo, eu estou ouvindo vozes, eu estou ouvindo vultos, eu estou, né? Ou não, as coisas lá em casa estão voando, estão quebrando, porta batendo, gente falando, de madrugada eu estou ouvindo pessoas conversando, estou ouvindo gente andando dentro de casa. Sabe o que aconteceu? O diabo arrastou aquela pessoa para uma dimensão espiritual. Aí a pessoa fica, e o diabo faz isso para desestabilizar a pessoa. E desestabiliza mesmo, irmão. Ter visões noturnas, ter sonhos estranhos, escutar coisas, ver gente, ver pessoas que já morreram. O que aconteceu com essa pessoa? Ele foi arrastada para a dimensão espiritual pelo diabo. O diabo está causando um pavor na vida dela. Agora, quando Deus te leva para uma dimensão espiritual, você entra no mundo espiritual como um cidadão do reino de Deus, como um agente de Deus, como um instrumento de Deus. Quero ver um amém. Aí, irmão, você pode até ficar meio assustado assim, né? Porque é algo novo, mas não vai te dar medo, não vai te dar pânico, não vai te dar, porque você tem paz, você está em Deus, você está lá, porque você entrou pela porta do céu, você entrou pela porta de Deus, você entrou pelo portal de Deus. Você está entendendo ou não, gente? Você está lá, e eu vou usar um linguajar que o mundo espiritual usa, né? Que até os demônios usam. Você está lá, mas o homem de branco está com você. Os demônios, quando manifestam, falam: o homem de branco está com você. Você está lá, meu irmão, mas você está com Jesus. Você está com o quarto homem da fornalha. Você está com o Senhor, você está com o anjo do Senhor, você está com o próprio Senhor, amém ou não? Você não está ali sozinho, você não foi arrastado para o pânico. Você está entendendo? Está com medo não, né? Está tudo bem aí? Vocês estão aí ainda? Então, o propósito do Ministério de Libertação é a batalha, é a guerra espiritual mesmo. A finalidade não é você, a finalidade é o seu redor. É o seu redor, você se torna um soldado de Deus. Um soldado de Deus, né? Isso não é um dom específico, isso é um chamado, é uma obra, é um chamado de Deus, né? Agora eu quero te alertar, e aqui no nosso material também alerta, que esse chamado de Deus, ele chama a atenção. Uma pessoa, um libertador, ele é admirado, ele é bem visto pelas pessoas, ele é elogiado, ele é visto como um ser quase superior. Quando você faz a libertação de uma pessoa, irmão, as pessoas olham para você com um olho de assombro, assim, de autoridade, e falam: nossa, né? Então, eu quero dizer uma coisa para você: cuidado, cuidado com esse ibope que o libertador acaba ganhando, porque não é sobre você, irmão, não é sobre você. Deus usou você, mas a fonte é o poder de Deus, o nome de Jesus, e o alvo são as pessoas. Você é o intermediário, você é o canal, você é o instrumento, você é a arma que Deus usou, mas não foi você e não é por você, é pelo outro. Amém ou não? Deus não quer você se tornando um instrumento dele para ficar famosinho. Deus não quer usar você para alguém estender tapete vermelho para você. Nada disso. Você é apenas um instrumento de Deus, e não é sobre você, até porque, como eu falei agora há pouco,
expulsar demônio não é sinônimo de santidade. Jesus disse, ele falou, naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos. E a resposta do Senhor é: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Jesus vai chamar de maldito quem expulsa demônios e cura, achando que é ele, achando que isso valida. Querido, você tem que estar preocupado se seu nome está escrito no livro da vida, se você está salvo. Você pode expulsar demônios, você pode saber nome de entidade, você pode tudo isso, mas se a sua vida não estiver em Deus, você está ganhando o mundo inteiro e está perdendo sua alma. Não adianta nada. Tem muita gente que é usada por Deus, é famosa por causa disso, está nas redes sociais, está na televisão. Deus usa com dom de libertação, Deus usa com dom de cura, Deus usa com um monte de dom, mas não será salvo. Não será. Não sou eu que tenho que julgar, e nem você. E também toma cuidado para não ficar pensando assim: eu já imaginei mesmo. Não, calma aí, cuida de você. Cuida de você. Nós não temos tempo nem para cuidar direito de nós, imagina dos outros. Não cuida de ninguém não, cuida de você. Não se preocupe com o pastor da televisão, nem com o pastor da internet, nem comigo. Se preocupe com você, com a sua vida. Se preocupe com a sua vida, que você pode ser usado e reprovado. Você pode estar reprovado. Moisés foi usado por Deus para guiar o povo até a terra prometida, e ele mesmo não entrou. Depois, lá no Monte da Transfiguração, mas esse é outro assunto. Moisés guiou o povo, foi o libertador do Egito, tirou o povo do Egito, passou o Mar Vermelho, andou no deserto, fez brotar água da rocha, mas na hora de pisar na terra, Moisés não pisou. Isso é sinal que Deus pode usar alguém e essa pessoa está reprovada. Olha como isso é motivo de muito temor para nós, não é? Sim ou não, gente? É muito temor que precisa haver em nós. Nós precisamos ter muito temor sobre esse assunto. Então, queridos, nós precisamos ter essas características de libertador, né? Lá na página 8 diz que nós precisamos ter interesse pelo perdido, miserável, pelos desprezados, ter misericórdia das pessoas. Deus nos levanta como libertadores, não para que a gente seja superior, porque nós não somos, irmão. Deus nos levanta como libertador para que nós tenhamos misericórdia do outro, para que nós possamos ver pessoas, olhar para pessoas que estão aprisionadas, amarradas, viciadas, atormentadas, e ter misericórdia delas. Não é dizer lá o demoniado lá, ó. Não. É ter os olhos que Jesus tinha. Jesus não olhava um adúltero e dizia assim: ela é uma adúltera lá, ó. Não, esse papel é do diabo, irmão. O diabo é que acusa. Jesus acolhia, recebia, abraçava, ministrava, amava, curava e libertava, e fazia da pessoa um discípulo. É isso que Jesus fazia. Quem está comigo aqui diz amém. É isso que Jesus fazia. Então, o chamado para a libertação não faz de nós maiores, nem melhores. Faz de nós ainda mais tementes a Deus e responsáveis pelas pessoas que estão ao nosso redor. Para bater o olho em alguém que está viciado, para bater o olho em alguém que está com o casamento destruído, para bater o olho e ver alguém que está amarrado em alguma situação, e ter discernimento espiritual, para convidar essa pessoa para uma conversa e dizer para ela: meu irmão, tudo isso que você está sofrendo é espiritual e eu posso te ajudar. O que você está passando, esse casamento seu está desse jeito aí, isso é espiritual, meu irmão, e eu posso te ajudar. Não porque eu sou melhor do que você, mas eu tenho conhecimento da palavra de Deus e eu tenho autoridade espiritual
para ministrar sobre a sua vida e te ajudar a sair dessa situação, se você quiser. Ter compaixão das pessoas, ter dor pelo perdido, essa é a nossa missão. Ver alguém chegando na igreja, você está vendo que essa pessoa está perturbada, está cheia de demônios, está com a vida pesada. Tem gente, irmãos, que está com a vida pesada. A Bíblia nos chama a carregar os fardos uns dos outros, e carregar os fardos uns dos outros é ter compaixão, ter misericórdia, ajudar, ser o intercessor dessa pessoa. Não é acusar, não é dizer: ei, meu irmão, também que a sua vida está assim, por que você está fazendo isso? Não, é ouvir, acolher, amar, se aproximar, se conectar com essa pessoa e ajudá-la a sair dessa condição de endemoniamento que ela está. Muitas vezes, gente, a pessoa não está necessariamente possessa. Ela pode estar apenas debaixo de um processo de opressão. A opressão não é necessariamente a possessão. A possessão, o próprio nome diz, é posse. O diabo é dono. Satanás é quem manda. Isso é possessão. A pessoa é governada pelo diabo. É governada pelo diabo. Ela é governada por uma entidade maligna. Tem um poder, uma potestade que age ali, guiando aquela pessoa. Isso é uma possessão. Agora, a pessoa pode não estar possessa, mas ela está debaixo de uma opressão maligna. O diabo está causando 1000 coisas ao redor dela para causar um caos na vida dessa pessoa, amarrando os caminhos, atrapalhando os projetos, tocando na saúde, tocando nas finanças, fazendo uma bagunça na vida dessa pessoa. E essa pessoa está com um piano nas costas. Ela está assim, está andando assim. E vou te falar, eu já vi gente que chegou aqui na igreja assim e saiu assim. Por quê? Porque o nível de opressão era tão grande que mudou até a postura da pessoa. Mudou a postura da pessoa. Muitas vezes, irmãos, muda a fisionomia. Já teve pessoas de eu fazer libertação que depois eu olhava para a pessoa, eu estava vendo outra pessoa. A fisionomia. Como é que o senhor explica isso? Eu não explico isso. Eu não sei explicar isso. Mas aqui mudou. A fisionomia dessa pessoa mudou. Assim como pessoas que um dia caminharam com Deus, foram usadas por Deus e se desviaram, o processo reverso também é verdadeiro. Você bate o olho na pessoa, você fala: não é a mesma pessoa. Mudou. Tem alguma coisa. Apagou o brilho. A glória de Deus saiu. O Espírito Santo não está lá mais. O morador da casa é outro. O morador da casa é outro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Quando o morador da casa muda, irmão, a estética muda, a face muda, algumas coisas mudam. Me explica isso, bispo. Não sei explicar. Lá na eternidade você me lembra que lá eu te chamo. Eu vou chamar Jesus e falar: Jesus, explica para a gente aqui. Eu não sei te explicar isso, mas que muda, muda. Muda tudo, irmãos. Muda tudo, muda muito. É por isso que é muito normal a pessoa sair do revisão de vidas e chegar no trabalho, a pessoa fala: tem alguma coisa diferente em você. Eu lembro quando eu cheguei do meu revisão, meu chefe falou assim: você está diferente, você está mais branco. Eu falei: misericórdia, eu vou desaparecer. Daqui a pouco eu desapareço, então, do jeito que eu estou indo aqui, né? Já sou brancão. Se eu estou mais branco, daqui a pouquinho eu vou ficar invisível, né? Misericórdia. Eu tenho alguma coisa, você está mais branco. Eu falei: Jesus amado. Ele não sabia de nada, ele não sabia que eu tinha passado um final de semana na presença de Deus. Ele não sabia. Mas algo diferente estava ali, mudou. Algo novo aconteceu. Quem está comigo aqui? Então, querido, o libertador, ele tem que estar sempre confessando os seus pecados. Ele tem que estar sempre reciclando a sua alma. Ele tem que estar sempre se apresentando diante de Deus.
dando satisfação da sua vida, lavando a sua vida no sangue de Jesus, né? Guardando os mandamentos. Ele precisa ter um sentimento de urgência. Isso aqui é muito forte, querido. O que precisa te chamar para o ministério de libertação é o sentimento de urgência. Você precisa ter o sentimento que é ontem, que tem gente sofrendo, que tem gente perecendo, que tem gente nas mãos do diabo. Querido, graças a Deus pela nossa igreja, e eu sei que não é só a nossa, tem outras igrejas que fazem isso, mas em compensação tem igrejas muito tradicionais, que a pessoa se converte, entrega a vida para Jesus e fica ali. Ele vai no domingo, ele entrega o seu dízimo, ele participa do culto, ele ouve a palavra, vai embora, segue a sua vida. Irmão, mas a Sara Nossa Terra, por isso que nós chamamos Sara Nossa Terra, a nossa igreja chama Sara Nossa Terra, nós temos uma urgência de sarar essa terra, nós temos uma urgência de trazer luz aos cativos, de quebrar as correntes que aprisionam pessoas, de ajudar as pessoas a vir para a luz, de ajudar as pessoas a sair dos embaraços das trevas, de mudar de vida, de mostrar para as pessoas um caminho, dizer: irmão, essa vida que você está vivendo não é de Deus para você, tem um novo e um vivo caminho esperando para você, e nós queremos te ajudar. Há poucos anos atrás, irmão, se abusar até hoje em dia, havia igrejas ou há igrejas que pessoas caem endemoniadas, o pastor chama o SAMU e fala: ele está tendo uma crise histérica. E eu sei discernir crise histérica, e existem pessoas que têm crises histéricas mesmo. Só que quem está em crise histérica, irmão, sente dor. Quem está endemoniado não sente. Quem está em crise histérica não arrasta igual uma cobra no chão. Quem está endemoniado arrasta. Quem está em crise histérica não sai de uma posição de deitado e fica em pé igual uma cobra. Quem está endemoniado faz. Quem está em crise histérica não fala um idioma que não é o dele. Quem está endemoniado fala em outros idiomas, pode falar inglês, espanhol, sem nunca ter estudado, porque quem está falando é o Espírito. Quando o Iron Maiden esteve em Belo Horizonte, nós fizemos uma revisão de vidas uma semana depois, e o rapaz manifestou com um demônio falando em inglês, e o demônio falando em inglês, e um rapaz da igreja que falava inglês foi traduzindo o que o rapaz falava, o que o demônio falava através da vida do cara em inglês. E ele disse que ele era um demônio que agia na banda, e que ele foi ministrado sobre aqueles que foram no show. Aí, crise histérica fala em outro idioma? A Bíblia separa muito, irmão, os endemoniados e os lunáticos. Os lunáticos são os loucos. Existem doenças psiquiátricas que podem levar a pessoa à loucura. Existe loucura? Existe. Não quer dizer que é demônio, pode ser loucura mesmo, pode ser uma disfunção neurológica, psiquiátrica, uma doença que depende de um medicamento, de uma terapia, assim como você tem remédio para gastrite, remédio para articulação, remédio para dor de barriga, remédio para dor de cabeça. Você tem um remédio para uma situação psiquiátrica, mas existem demônios. Uma coisa pode abrir uma brecha para outra, isso é outra coisa, mas são coisas diferentes. Mas Jesus libertou pessoas de demônios e curou pessoas lunáticas também, que são coisas diferentes. Uma coisa pode abrir outra. Um lunático pode ficar endemoniado, mas não quer dizer que uma coisa é a outra. Toda pessoa que tem doença psiquiátrica tem demônio. Não. Pode ter uma doença mesmo, é uma doença, assim como qualquer outra. Assim como qualquer outra. Mas nós precisamos de discernimento de espírito. E o discernimento de espírito é um dom do Espírito Santo. É um dom que está lá em 1 Coríntios 12. Discernimento de espírito. É um dom do Espírito Santo, que Deus nos dá para discernir o que é demônio e o que é crise histérica. Mas algumas igrejas muito tradicionais, como não acreditam em batalha espiritual, não gostam de falar desse assunto, não querem, não acreditam, não entendo, né? Porque parece que não lê Bíblia, não vê Jesus libertando pessoas, não vê Paulo expulsando demônios, não vê Pedro expulsando demônio. Eu não entendo isso, né? Aí a pessoa cai endemoniada, chama o SAMU, a pessoa está endemoniada.
pessoa está endemoniada. Imagina isso. Imagina se nós não temos um pouquinho de conhecimento de batalha espiritual, de mundo espiritual. Vai perecer, a igreja perece, as pessoas perecem. Porque uma pessoa, dependendo do grau de demônio que tem na pessoa, irmão, ele pode ter um endemoniamento no volante. Imagina isso. Ele pode ter um endemoniamento dormindo. O demônio pode manifestar com ele dormindo e arrebentar com a casa, quebrar a casa toda, avançar na esposa, nos filhos, agredir pessoas, machucar pessoas. Porque aí imagina se isso for tratado como doença. Misericórdia. A família vai sofrer e a pessoa vai sofrer pro resto da vida. Isso se o demônio não causar uma morte lá, da própria pessoa e da família, assassinatos. Fico imaginando, quando de vez em quando tem alguns assassinos que aparecem na TV, e o repórter vai e pergunta à pessoa: por que você fez isso? E ele fala, eu não vi eu fazendo, foi o diabo que se apoderou de mim. Aí, o que acontece? O jornalista, eu entendo até, que é a indignação nossa, né? Fala, agora é muito fácil falar que é o demônio, Não, mas às vezes é que antes ele causou uma legalidade que deu espaço a uma possessão e chegou naquele ponto. Ele precisa ser responsabilizado? Obviamente, ele vai ser preso, ele vai ser responsabilizado, mas na verdade a brecha aconteceu antes. Aí o diabo se apoderou dele e levou ele a esse grau de possessão a ponto de tirar a vida de outros. Pode acontecer. Quantas famílias se perdem, quantas famílias se sofrem, quantas famílias, porque não entendem, tratam as coisas como naturais, tratam as coisas como se fossem coisas naturais, ou à base de medicamento. Não, se tem que tomar medicamento, que tome medicamento, mas o que é espiritual só vai ser vencido no campo do mundo espiritual. Não adianta mais nada. Tem que haver arrependimento de pecado, tem que haver confissão de pecado, tem que haver oração, confronto, ministração, para aqueles demônios saírem da vida dessa pessoa, para eles serem expulsos daquela casa. O ser humano é uma casa, ou a habitação do Espírito Santo ou a habitação de demônios, e o que vai dizer quem habita lá é a ação da vida dessa pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão comigo aqui ou não? Sim ou não? Então, essas precisam ser. Aqui tem algumas das características, né? Aqui tem uma característica muito interessante, ó. O libertador, ele tem cajado e alforje de pastor, né? Isso aqui fala de autoridade. Ele tem, não, mas eu não sou pastor. Mas nós não estamos falando de função, nós estamos falando de autoridade espiritual. O cajado, ele serve para buscar, a vara serve para corrigir, e o cajado para buscar. Por isso que o cajado é curvo assim, ó, né? Porque quando a ovelha está desgarrada, quando a ovelha está perdida, está atolada, o pastor vai lá no pescoço dela e puxa, né? A vara é para correção, que também é necessário às vezes, né? Então às vezes Deus vai usar você para dar uma palavra de ajuste na vida da pessoa, com graça e amor. Amém, gente? Com graça e amor. Meu irmão, mas você precisa sair dessa vida. Irmão, você precisa tomar decisões. Irmão, você precisa fazer escolhas. Irmão, você precisa mudar esse comportamento. Irmão, você precisa sair dessa situação. Isso é a vara do pastor. E o cajado é o socorro. Vem para cá, irmão, vou orar por você. Vem para cá, eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar, eu vou te orientar. O pastor tem cajado, né? Ele tem cajado para consolar, para trazer para perto, né? E as armas espirituais, as armas que Deus nos dá, né? E aqui por último fala um pouquinho das características do guerreiro, né? O guerreiro é conhecido pelos demônios, ou seja, os demônios sabem que você é um guerreiro de Deus.
Quando você se torna um libertador, você é um guerreiro de Deus, e os demônios sabem. Você não é um ser humano a mais, você é um guerreiro de Deus. Quando Jesus pisou em Gadara ou em Genezaré, os demônios que estavam naquele endemoniado veio e se prostrou e quis intimidar Jesus, porque sabiam quem era Jesus. Os demônios sabem quem é você. Uma vez eu cheguei numa célula, quando eu entrei na casa, o rapaz caiu endemoniado, ficou endemoniado de pé, e era um baita de um homem com os braços desse tamanho assim, aqueles caras de academia que ainda tomam as bombas ainda, sabe? Mas aqueles braços assim que, daqueles, o braço dele era o tamanho do meu tronco assim, né? Baita de um homem, ficou endemoniado e falou assim: o que você está fazendo aqui? Mas falou como se fosse um ser humano, não falou com voz muito diferente não, não contorceu não, ele estufou o peito e falou: o que você está fazendo aqui? Ninguém te chamou aqui. Mas quem estava falando na boca do camarada eram os demônios que estavam na vida dele. E Deus me deu discernimento espiritual, e eu percebi que não era ele. E eu falei: eu te repreendo em nome de Jesus. Aí ele caiu ainda amarrado, endemoniado. Mas imagina se eu não tinha discernimento espiritual, eu falei isso com um camarada daquele tamanho, hein? Imagina eu falando com um cara daquele tamanho: eu te repreendo em nome de Jesus. Esse braço aqui não voltava mais, irmão. Ele ia, mas não voltava, né? Eu apontei para ele, falei: te repreendo em nome de Jesus. Ele caiu endemoniado. Ele falou assim: você é forte mesmo, hein? Olha o tanto que o diabo tenta nos iludir. Você é forte mesmo. Eu falei: eu não sou não, mas aquele que eu sirvo é. Você está repreendido e amarrado em nome de Jesus. Fiz a libertação daquele rapaz. Ele levantou, chorou igual uma criança comigo. Foi para o revisão de vidas posteriormente. Ficou firme na igreja, quando caminhou na fé. Um bom tempo que eu estava naquela igreja, ele estava lá firme, com a esposa, com os filhos. Eu já tive muitas experiências parecidas com essa, né? Por quê? Porque o diabo, ele conhece o libertador, ele sabe quem é. Você pode entrar num ambiente, e aquele ambiente, ele sabe que você está lá para mudar as histórias, para mudar a situação. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você: e quanto mais consagrado você estiver, mais autoridade você vai ter. Quanto mais vida de oração, quanto mais leitura bíblica, quanto mais busca, quanto mais sede você tiver. Esse workshop aqui tem que te dar sede. Sede de oração, sede de Deus, sede da palavra, sede das coisas de Deus, sede de buscar o Senhor, sede de conhecer a Deus, sede de saber mais das coisas de Deus, saber que você está entrando numa dimensão espiritual, que isso vai te levar para uma outra realidade. Você está hoje, você vai sair daqui, irmão, você já está entrando numa nova realidade. Deus está te levando para uma realidade espiritual, em nome de Jesus, amém ou não? Sua visão vai ser ampliada, sua visão interna, externa da igreja vai ser ampliada, né? Você vai ter cuidado com as retaliações a partir de hoje, porque o diabo vai tentar impedir você que dê um passo além no mundo espiritual, amém ou não? Você precisa estar debaixo de uma liderança na igreja. Qualquer líder da igreja que está ligado a mim, nós somos uma cadeia de autoridade, né? O bispo Rodovalho é o nosso bispo, bispo da Sara Nossa Terra, nosso líder. Bispo Erasmo está debaixo da autoridade do bispo Rodovalho. Eu estou debaixo da autoridade do bispo Erasmo. Os meus 12 estão debaixo da minha autoridade. Você precisa estar debaixo dessa autoridade espiritual, dessa cobertura espiritual. Ah, bispo, mas são homens, querido. Mas até o inferno tem hierarquia. Até o inferno respeita hierarquias. Não brinca com ele, não seja um membro solto, não seja uma pessoa avulsa na igreja. Procure um líder, procure uma liderança, para você estar perto, para você ser orientado, para você poder de vez em quando abrir seu coração, pedir oração, pedir cobertura espiritual, amém ou não? Esteja atento, esteja unido na igreja, leve as cargas uns dos outros. Onde a trombeta tocar na sua igreja, corre para a guerra. Ou seja, esteja disposto a servir, a fazer, a ser usado.
Não tenha medo, deixa Deus te usar. Deus quer te usar, Deus tem um plano para você, Deus quer te usar. Toda convocação, vá. Tem um momento de intercessão na igreja, esteja. Tem um workshop como esse, nós vamos ter agora em setembro um workshop de cura interior. Venha, faça, aprenda, cresça. Tem uma revisão de vidas, vá. Já fui, vai de apoio, mas vá. Se interaja, conecte-se com a igreja. Tem caravana, vamos para São Paulo, vamos para Brasília, vamos para Israel, vamos. Aí, Jonas, gostei, achei que não ia sair nem um amém aqui, meu Deus. Alguém com fé aí, a glória a Deus, né, irmão? Aleluia, amém, é isso, amém, bispo, amém, né? Vamos para o monte, amém. Eu sei que você tem seus compromissos, irmão, mas você é um guerreiro de Deus, você é um agente de Deus, e você está aqui para ser usado por Deus, amém ou não? Glória a Deus, amém. Irmãos, vamos lá, eu queria abrir rapidamente aqui para algumas perguntas, dentro do tema, dentro do que eu puder falar. Algumas coisas nós vamos ter nas outras aulas, e eu vou tentar não ficar falando coisa de outras aulas aqui para a gente. Estou chamando de aula, mas não é bem aula, né, irmão? É nosso encontro, né? Nós ainda vamos falar de outros assuntos. Nós ainda vamos falar quinta que vem sobre ambiente espiritual. Nós vamos falar sobre angiologia na terceira aula, e na quarta sobre armas espirituais. Deixa que eu pego vocês. Então, eu queria tirar dúvidas. Vamos lá? Quem pode nos ajudar? Quem quer ter sem empurrar, não precisa empurrar, não precisa. Isso, tia Lúcia. Pode, tia Lúcia primeiro, vai, tia Lúcia. Ah, é? Isso. Muito bem. É suficiente. Agora, se você está indo para um lugar que você sabe que vai fazer uma libertação, é importante alguém com você. É muito importante alguém com você. É muito importante. Até porque, gente, o diabo é sujo. Você ouviu essa expressão? O diabo é sujo. Irmão, ele é muito sujo. Então, homens, você vai fazer libertação de uma mulher sozinho? Mulheres, você vai fazer libertação de um homem sozinho? Ah, não, bispo, mas eu sou homem e estou indo fazer libertação de um homem. Mesmo assim, é bom ter alguém com você para te ajudar, para te auxiliar, para interceder, para manusear a condução desse momento de libertação, que vai exigir força, jeito, muitas vezes, né? Então é importante você ter alguém. Se você está num ambiente que você não programou que haveria aquela libertação, não tem jeito. Mas se você está indo fazer uma visita na casa de alguém, você sabe que tem chance de um demônio manifestar, de alguma coisa diferente acontecer, leve alguém com você. Uma vez eu fui fazer a libertação de uma moça lá em Contagem, onde eu morava, e a moça estava sozinha, e foi eu e um outro pastor, e foi a moça que conhecia ela. Fomos em 3. A mulher endemoniada na hora arrancou toda a roupa, rasgou a roupa, ficou nua. Imagina, ainda bem, aí tinha uma outra irmã, nós nos viramos, ela foi lá, amarrou um lençol no corpo dela até a gente fazer a libertação. Então, gente, você nunca sabe o que espera quando você vai visitar uma pessoa numa condição de endemoniamento. Você nunca sabe, nós não sabemos o que pode acontecer. A pessoa endemoniada pode estar com uma faca na mão, uma garrafa na mão, uma peça qualquer de corte. A coisa é séria, irmão. A coisa é séria. A coisa não é brincadeira. Nós estamos lidando com o mundo espiritual, né? Então precisa haver é melhor serem 2 do que 1, né? Sempre. O que é agir? Pode agir agora.
O Jonas? Aí, ó. Pega esse microfone só para sair na gravação. Ah, tá. Na verdade, é uma experiência que eu tive agora recente e que me geraram muitas dúvidas, certo, né? E tem tudo a ver com essa última parte. Nesse último velório que eu estive, do tio da Mona Lisa, eu fui para dar apoio para a Mona Lisa, né? certo. E quando eu cheguei lá, encontrei com um sobrinho que há muito tempo eu não o via, e ele não chegou de frente para mim, ele chegou de costas. Aí eu vi que ele estava com uma guia no pescoço, e eu me assustei. Mas eu fiquei na minha. E quando ele veio me cumprimentar, eu falei, Deus te abençoe. E daí por diante, eu até já comentei isso com o pastor Cleison, né? Que eu tive que contar para ele. Daí por diante, foi o velório inteiro, ele me secando. Aquele olhar dele era muito profundo, muito profundo. E eu, assim, me segurando, porque a gente estava no velório, né? E aí eu comecei a perceber que as minhas cunhadas começaram a passar mal, uma atrás da outra. Aí, assim, uma eu levei para a UPA, passei mal junto com ela, mas voltei porque eu estava preocupada com a Mona Lisa. E a Mona Lisa chegou perto de mim e falou assim, mãe, eu não aguento mais como que o Claudinho está olhando para mim. O mesmo rapaz, ela teve a mesma percepção. Primo dela. Falou, olha, eu estou mal, eu estou com dor de cabeça, meu corpo, eu não estou conseguindo segurar o meu corpo. E eu olhava, ele estava me olhando. E uma outra cunhada começou a passar mal. E eu estava distraída, aí eu fui em socorro a essa cunhada, ela perdeu a voz. Olha só. Todas as duas cunhadas existem assim, elas são extremamente católicas, mas elas têm muitas brechas. A gente conversa, eu oriento, eu falo, mas, né, permanecem. Aí essa cunhada, quando ela estava saindo, ele estava apoiando e falando um monte de coisa no ouvido dela. E aí eu fui correndo. Falei, não, peraí que eu vou ajudar a Clarice. E eu parei de frente com ela, e ele estava do lado dos braços. E ele segurava ela, e eu, vem comigo, puxando ela para o meu lado, e ele segurava por outro. E aí o velório inteiro, todo mundo olhando, porque ela já se manifestou várias vezes, né? E ela, naquele momento, o meu medo era que ela se manifestasse, né? E como é que ia ficar o velório ali naquela situação? Ia ficar complicado. Aí o marido dela veio correndo, porque ele percebeu também que o clima não estava legal, deu o braço, nós sentamos, e eu me posicionei atrás dela, em pé. Ele se ajoelhou na minha frente, assim, na frente dela, e ficou olhando para mim secamente. Bispo, eu tremia, de verdade. Eu tremia, mas eu não parei. Eu abracei ela e fui orando com ela, falando com ela, dando força, falando, não se entrega, é o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, vai segurando, né? É o Espírito Santo. Aí um sobrinho veio, abraçou, e eu fui ministrando a calma do Espírito Santo nela, para ela não manifestar. Aí veio, ela acalmou, deitou no ombro do meu sobrinho e tal, e aí ele olhou para mim, deu as costas e saiu. Eu até tremo até agora, porque eu não tive esse posicionamento de libertação. Porque naquele momento ali, eu não tenho certeza, bispo, aí é que vem a dúvida. Porque o que eu senti nele foi uma possessão. Porque aí as meninas vieram me contar que na casa dele tem preto velho, não era ele que tem não sei o quê. Desse jeito, né? Não, e ele ficou assim, ele me encarava mesmo. E eu também não fugi dele, de jeito nenhum, não ia fugir dele. E ele sabe, né, que eu sou evangélica. E aí, mas aí as meninas vieram me falar que ele manifesta preto velho. E o senhor estava falando da cor, e elas falaram, Gi, até a cor dele mudou. E literalmente, muda mesmo. Ele está com uma cor, literalmente, sabe quando a pessoa faz bronzeamento artificial? Ele está com essa cor. Olha só. Só que naquele momento eu não tive outra posição, bispo. E aí eu me pergunto,
E todas as vezes que eu lembro disso, eu me pergunto, eu agi bem? Será que eu tinha que ter feito outra coisa? Quando a gente é pego de surpresa assim, Gi, a gente não tem como calcular muita coisa, né? Assim, o ambiente é um ambiente hostil já, que é de velório. Não dá pra gente, não daria para você, vem cá que eu vou orar com você. Não dá. Então assim, eu acho que o que prevalece quando nós estamos num ambiente que a gente não tem controle do ambiente, né? Você não está na casa dele, ele não está na sua casa, não é só você, tem muita gente envolvida, tem uma situação de luto envolvida, não dá para fazer muita coisa não. O que dá para fazer é fazer o que você fez, se posicionar, ficar firme, entender que ali tem uma entidade que está te olhando, te observando, te secando, tentando te desestabilizar, que você estava trazendo consolo, paz, né? Você estava tentando equilibrar o ambiente, mas quando ele recebeu Deus te abençoe, aquilo ali foi uma facada, né? No espírito que está agindo ali. Então você se posicionou, e o que você tem que fazer a partir de agora é interceder por ele, continuar intercedendo por ele, orando por ele, intercedendo por ele, né? Para que Deus possa tocar no coração dele, para que alguém possa ser um instrumento de Deus na vida dele. E num momento oportuno que você puder falar do amor de Jesus, porque, gente, quando nós falamos do amor de Jesus, quando nós falamos da misericórdia de Deus, isso quebra qualquer preconceito, qualquer barreira, né? Sem acusação, a gente não tem que acusar, não tem que falar, você, não, é ministrar o amor, a gente tem que ser um agente do amor de Deus na terra, porque o amor, a Bíblia diz que lança fora todo medo. Então, você ser um ministro do amor, um ministro de Deus, com amor, com graça, com palavra, com oração, com intercessão, isso vai constrangendo, vai derretendo a ação do mal, vai desestabilizando a ação do mal. Se você for nós não temos que confrontar a pessoa, nós temos que confrontar o demônio, mas o acesso ao confronto dos demônios, você só vai ter se você conseguir uma conexão de amor com a pessoa. Então a pessoa se sente amada, ela se abre para ser liberta, né? Você não é um julgamento de religião, você não quer dizer que sua crença é melhor do que a dele, nada disso, mas quando você transpassa de você o amor de Deus, a graça, a misericórdia, sabe? Quando você é um agente do amor de Deus, você acolhe as pessoas, você ama as pessoas, você ora pelas pessoas, você entende? Então isso aí vai quebrando as barreiras. Por que a entidade que atua nele desestabilizou? Justamente porque você foi na alma dele. Você é uma tia que chegou para ele e disse, Deus te abençoe. Imagina, isso vai lá na alma da pessoa, né? Desestabilizou a força maligna que atuava na vida dele. Então agora a continuidade, agora o processo seguinte é continuar intercedendo por ele, orando por ele, nas suas orações colocar o nome dele, continuar profetizando conversão, libertação da vida dele, e a primeira oportunidade, em amor, falar do amor de Deus. Falar do amor de Deus, é o amor de Deus. Essa é a nossa pregação. Não é, estou aqui para falar que isso aí é do diabo. Isso aí, meu irmão, você vai criar resistência nas pessoas. Não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus acolhia as pessoas, mesmo em pecado. Acolhia, amava, conectava essas pessoas a Ele. Depois é que a libertação acontecia. Primeiro havia uma conexão das pessoas a Ele. Provavelmente havia muitos fariseus na época de Jesus, provavelmente não, quase certo, endemoniados, e eles não foram libertos, mesmo tendo contato com Jesus. Não foram libertos, continuaram fariseus e endemoniados. E por que eles não foram libertos? Porque eles não se conectaram com o amor de Cristo. Então é o amor que conecta. Quando nós nos conectamos, a pessoa se abre para ser liberta. Aí você pode, aí no momento oportuno você pode orar pela pessoa, né? Mas com graça, com amor, se conectando à pessoa, sem querer se sobrepor à pessoa. Não é isso. Não foi para isso que Deus nos chamou, né? E se eu não quiser? O quê? Entrar nessa batalha. Não, mas aí não é nem a batalha, você vai interceder por ele, orar por ele, como você ora pela sua família,
ora pelos seus filhos, ora pelos seus irmãos. Você vai... orar por ele, orar para que Deus toque na vida dele, use pessoas. Tem pessoas da minha família que eu não tenho condições de evangelizar. Eu não moro na mesma cidade, eu não convivo. Eu posso de vez em quando mandar um versículo, mas eu não tenho condições de fazer um trabalho evangelístico. Mas eu oro todos os dias para Deus levantar pessoas, sabe? Deus, levanta alguém lá no trabalho dele, que ele possa encontrar, assim como o Senhor me encontrou, que o Senhor possa encontrar ele, né? Isso não é necessariamente entrar na brecha, é só uma intercessão mesmo. Fala, Jonas. Nós conhecemos algumas pessoas, não é só uma não, e essa pessoa, o senhor falou sobre ela ter um acesso à visão espiritual por uma porta, que é a porta dos céus, receber o dom de Deus para edificar a própria igreja, né? Certo. Através do trabalho da batalha espiritual. Só que a gente conhece algumas pessoas que não funcionou dessa forma. Hoje elas realmente passou pela revisão, teve o processo de libertação, de evangelismo, mas essa pessoa entrou pela porta errada, pela porta da Umbanda. Certo. Então o que nós entendemos, que pelo que o senhor falou, eu e a Vanessa, é que basicamente essas visões que hoje realmente acontecem nos momentos que tem uma aula de ver, uma célula, e desestabiliza todo o ambiente que a gente já construiu com a glória de Deus. E como é que como é que corrige isso? Como é que sabe faz essa correção assim, de rota? Depois que viu, não tem jeito de desver. Não, isso, exatamente. Não tem jeito de desver, né? O que acontece, irmão? Quando a pessoa tem uma experiência espiritual do lado oculto da coisa, no geral, essa pessoa, ela, na verdade, ela tem uma sensibilidade mesmo espiritual maior. Por quê? Porque ela já transitou nessa dimensão, certo? Ela já transitou nessa dimensão. Então é muito comum que pessoas que se tornam... Deixa eu fazer essa pergunta aqui. Eu acho que nós estamos aqui entre ministros de Deus, né? Quem aqui veio de uma crença religiosa voltada para o espiritismo? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Quem já teve experiência na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda? Levanta a mão, não precisa ter vergonha não, meu irmão, calma. É pouca gente, não é muita gente não. Pouca gente, achei até que era mais. Então tá bom, então beleza. Olha só, depois que a pessoa tem uma experiência espiritual, assim, nessa dimensão espiritual, é muito natural que quando ela se converte, ela tenha mais sensibilidade ao mundo espiritual. Por quê? Porque ela já transitou nisso. O que o discipulador, o líder, o pastor precisa fazer com essa pessoa? Precisa orientá-la. Dificilmente essa pessoa vai deixar de ver, tá? Eu já orei muito para Deus me tirar esses negócios. Tem gente que já me procurou desesperado: bispo, eu estou cansado de ver demônio, não aguento mais, eu não quero ficar vendo demônio. A pessoa está na fé, está na igreja, está na caminhada com Deus já, mas ela continua tendo visões espirituais. Então, é a história, né? Depois que viu, não tem jeito de desver. A orientação do discipulador tem que ser o seguinte: olha, irmão, você teve uma experiência no mundo espiritual, isso faz com que você tenha acesso ao mundo espiritual com mais facilidade do que as demais pessoas, mas precisa ficar muito claro para você agora quem você é, qual é o seu papel no mundo espiritual e de que maneira você vai interagir com esse mundo espiritual. Então, demônio apareceu para você de madrugada, repreenda, manda embora, expulsa e rejeita. Bispo, fui arrebatado nos sentidos e fui levado a uma outra dimensão espiritual, bispo, e lá eu vi, tá bom, qual é o seu posicionamento diante disso? Você é um agente de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e a sua oração com Deus deve ser: Senhor, o Senhor é dono da minha vida, se o Senhor quiser me dar visões, o Senhor vai me dar, se o Senhor quiser me colocar numa condição espiritual, o Senhor vai me colocar,
mas o Senhor me guarda, me protege, me livra do mal, e o Senhor só me dê isso com propósito. Essa é a oração que tem que ser feita. Porque hoje, qual que é o sentido da pessoa ver demônios? Só se for para expulsar.